Se você vai fazer o CNU, o Concurso Nacional Unificado, assista esse vídeo. Você sabia que se você zerar na redação, você é automaticamente eliminado do concurso? É isso o que o edital fala e é por isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre ela, a redação. A página 18 do edital diz o seguinte: será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 30% da pontuação nas provas objetivas. Então, se na hora de marcar X você acertar menos de 30%, ou obtiver nota 0 na redação. Por isso, eu vou te apresentar as 5 situações que podem zerar a sua redação e os 5 critérios de correção caso sua redação não seja zerada. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação. E tô aqui hoje no meu sofá, com o microfone na mão, assim, ó, sentindo que eu tô apresentando um programa de televisão para falar sobre o Concurso Nacional Unificado, se esse homem deixar, que não para de buzinar. Essa prova que o governo federal criou para centralizar e agilizar o processo de contratação de servidores federais. Muitos de vocês vão fazer essa prova, então eu vou ficar muito feliz em abrir essas informações para você agora. Você vai fazer o CNU, você já vai agora se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like embaixo desse vídeo para eu saber que a gente tá junto nessa. No CNU, sua redação será zerada se você escrever um texto que não seja dissertativo, argumentativo. Esse é o primeiro motivo para levar a sua redação a nota 0. O que significa isso, Luma? Se você escrever, por exemplo, uma narração ou um poema, se você escrever algo que não seja argumentar. Se você estruturar a tua redação em versos e não em parágrafos, isso também vai acontecer. Então essa é a primeira regra. E ela acontece porque muitas vezes as pessoas escrevem qualquer coisa para preencher linha, como já aconteceu no Enem de escreverem hino de time de futebol, acho que era o hino do Corinthians, né? Hino do Palmeiras, era o hino do Palmeiras, e receita de miojo também, e não terem suas redações zeradas. Então de lá para cá, as provas tomaram mais cuidado na hora de estabelecer essa regra. 2. Você cometer fuga ao tema. A fuga ao tema acontece quando você não menciona nada sobre o tema em nenhum momento do texto e nem usando sinônimos. Então não se preocupe que fugir ao tema é uma coisa mais difícil de acontecer em provas super sérias, como é o caso do CNU, como é o caso do Enem, que tem regras de fuga ao tema muito pré-estabelecidas. Então, se você chegar lá na hora da prova e mencionar o tema pelo menos uma vez na sua redação, você não vai ter zerado. Claro que é estratégico mencionar mais de uma vez, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Se você quiser um vídeo só sobre como usar o tema na redação, você coloca aqui nos comentários, tá? 3. Você escrever um texto com palavras soltas, números ou desenhos. Isso acontece porque muita gente acredita que é melhor escrever qualquer coisa do que entregar a redação em branco e acaba colocando palavras soltas só para preencher linha mesmo. Isso é motivo de nota 0. Então é a mesma coisa que entregar a redação em branco, tua redação vai ser anulada. 4. Você assinar a redação. Se você assinar ou fazer qualquer marca de identificação, sua redação é zerada. Isso acontece porque ela precisa ser corrigida de forma anônima. Então, se você assina, significa que o corretor sabe quem é você e pode te dar uma nota menor ou maior por isso. Ou seja, antes que isso aconteça, sua redação é zerada. Em último lugar, o 5º critério para zerar a sua redação é você escrevê-la a lápis, seja uma parte ou seja ela toda. Então a minha dica é: nem leve lápis para prova, tá? Leve a boa caneta preta de tubo transparente. Por quê? No caderno de provas e na folha de rascunho você pode rabiscar se você errar, e na hora de passar limpo você cuida para rasurar o mínimo possível. Mas é melhor só levar caneta para prova mesmo. Luma, não vou cometer nenhum desses erros, então minha redação não vai ser zerada, ela vai ser corrigida normalmente. Quais vão ser os critérios? O que o corretor vai olhar? Então, no CNU, há basicamente 5 grandes critérios. O primeiro é a adequação ao tema proposto. Quanto mais a sua argumentação estiver dentro do tema, estiver relacionada ao tema, mencionar o tema, problematizar o tema, maior a sua nota. Isso acontece porque muitas pessoas mencionam o tema, não zeram, mas depois mudam de assunto, acabam falando sobre outra coisa, pegam um gancho e não voltam mais ao tema central. Então você precisa o tempo inteiro estar voltando ao tema. E a principal
forma da gente garantir isso é por meio de um bom projeto de texto. Projeto de texto é algo que a gente faz antes de fazer a redação. É como se fosse um projeto mesmo, com tópicos do que eu vou pôr na redação. Quando eu faço projeto de texto, eu me asseguro de que na hora de fazer a redação, eu não vou acabar esquecendo e partindo para outro lado na minha argumentação. Eu vou seguir os tópicos que eu já tinha escrito, que eu já tinha planejado. 2. Adequação ao tipo de tema proposto. Então, mesmo que você tenha feito um texto dissertativo argumentativo e, portanto, você não zerou a redação, você pode ter feito isso de uma forma melhor ou pior. Então, aqui o corretor vai olhar a estrutura da tua redação, vai olhar a linguagem da tua redação no sentido de eu tô aqui mais contando uma história ou eu tô mais argumentando? Eu tô mais falando sobre o tema ou eu tô mais argumentando? 3. Emprego apropriado de mecanismos de coesão. Coesão é o terceiro critério, e por mais que a gente tenha escutado na escola 1000 vezes sobre coerência e coesão, chega na hora a gente realmente não sabe usar coesão. Coesão são as palavras que conectam as informações no meu texto. Por exemplo, a palavra por exemplo, que eu acabei de usar, ela serve para conectar o que eu estou falando com um exemplo que eu vou dar, certo? Existem inúmeras formas de gerar coesão na redação e existem as formas mais prestigiadas, mais valorizadas do que outras. Então, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre coesão no CNU, você coloca aqui nos comentários. É muito importante que nesse início do canal você vá me dizendo as coisas que você quer, porque eu ainda tô te conhecendo e eu quero te ajudar o máximo possível. 4. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar argumentos. Aqui o corretor vai olhar duas coisas. Primeiro, o teu projeto de texto. Lembra que eu falei de projeto de texto? Ele vai olhar se você foi capaz de selecionar e organizar os seus argumentos. Então, se você escolheu bem, escolheu uma boa ordem para as informações na redação. Mas não é só isso, ele vai olhar também a tua argumentação, que é a parte de relacionar. Como que você relacionou o argumento com a realidade, com o tema e com o outro argumento da redação? Isso também vai ser avaliado aqui. E resumo a argumentação, seja no projeto de texto, seja na hora de desenvolver o que você colocou no projeto de texto. E por último, mas não menos importante, domínio da modalidade escrita da norma padrão da língua portuguesa. Aqui o que vai ser avaliado é a tua habilidade de escrever de forma alinhada à norma, de acordo com as regras gramaticais. E eles colocaram que eles vão olhar principalmente adequação vocabular, ortografia, concordância, regência e colocação pronominal. Então, tudo isso está sendo avaliado aqui na última competência. Esses critérios, eles são muito semelhantes às competências do Enem, que também são 5, mas no caso do Enem, tema e tipo de texto estão juntos e tem um outro critério que é proposta de intervenção, coisa que pelo menos por enquanto não tem aqui. Luma, como que eu faço para corresponder a esses critérios? A redação vai valer 100 pontos, então eu imagino que cada critério vai valer 20 pontos. Como que eu faço para tirar nota máxima, atingir 20 pontos em cada um deles? A melhor forma da gente fazer isso é dentro do meu método de redação, pensado para concursos. Lá tem o passo a passo completo, além de correções de redação e monitorias tira dúvida. E ele foi pensadinho para você que tem uma vida corrida, que não tem tempo a perder, então ele é super objetivo. As aulas têm no máximo 15 minutos e são editadas para ficar super ágil para você, então você vai conseguir mesmo na correria e mesmo que você esteja há muito tempo sem estudar, porque a linguagem é simples e a gente começa do zero, então você pode estar fora da escola há 10, 20 anos, você pode nunca ter feito uma redação ou ter feito uma redação muito tempo atrás, não tem problema, a gente vai recomeçar juntos, porque a tua aprovação vai acontecer e ponto. Conta comigo nessa, tá? Quero todo mundo aprovado no CNU. Um beijo e até a próxima.